Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes eu queria falar, nós estamos com uma visita, que já fez parte aqui da nossa igreja, a Cláudia, né? A nossa irmã Cláudia, que está morando em Cabo Frio, e é muito importante, toda a igreja ama muito a Cláudia. E hoje nós temos falado muito de oração, né? Nós começamos orando antes do culto, nós temos feito jejum e oração aqui toda semana. Nós falamos, nós vamos jejuar e orar até Deus avivar totalmente essa igreja, né? Mas não podemos esquecer que nós temos um trabalho de intercessão que começou através da Cláudia, né? Começou através da irmã Cláudia. Na pandemia, eu me lembro que ela chegou assim, a gente podia fazer um grupo de intercessão, e começou. Hoje eu sempre, né, tem outros irmãos que entram na intercessão. Hoje nós temos 3 valentes ali que estão todos os dias. A irmã Cleusa, a pastora Mariolina e minha mãe, né? Tem sustentado, eu entro, outros irmãos entram, mas esses irmãos têm estado ali em intercessão, e isso tem agradado o coração de Deus, né? A missionária também, o pastor Marcos entra, eu de vez em quando, mas esses irmãos ali, faz chuva, faz sol, estão sempre ali em intercessão. E a igreja tem sido sustentada através disso, de oração. Você vê que hoje, antes do culto, nós ajoelhamos. Isso daí vai ser uma prática nossa. Nós vamos nos ajoelhar antes do culto, para Deus ir preparando o nosso coração para tudo aquilo que Deus vai fazer. E nós cremos que Deus vai fazer maravilha, ainda maior do que Ele já tem feito nesse lugar. O tema que eu vou pregar hoje, vou pregar Jesus, a videira verdadeira. Jesus, Ele mesmo disse, eu sou a videira verdadeira. E semana que vem eu nem vou estar ministrando, vai estar outra, a pastora Mariolina vai estar ministrando, mas as minhas pregações daqui para frente vai ser eu sou de Jesus. Então eu vou estar durante vários domingos pregando sobre o eu sou de Jesus. Jesus como a porta, Jesus como o caminho, Jesus, entendeu, como um bom pastor. Eu vou estar ministrando aquilo que o Espírito Santo estiver me ministrando. Deus já colocou no meu coração para entrar nessa série. Gente, vai ser muita coisa de Deus durante esse período, então procure acompanhar. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 15, a partir do versículo 1. João 15, do 1 ao 8. Jesus, a videira verdadeira. Os irmãos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Algumas versões, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Essa palavra aqui, mas antes vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero trazer a Tua palavra, mas eu sou totalmente dependente do Senhor. Vai pregar, eu sou dependente da Tua unção sobre a minha vida, Pai. E eu creio que essa palavra não é do meu coração, foi uma palavra que o Senhor veio falando comigo desde o início da semana. E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar com cada filho Teu aqui, Senhor. E que as vidas que receberem a Tua palavra essa palavra não fique apenas no ouvido, Senhor, mas seja guardada no coração. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui a palavra diz, quem falou? Eu sou a videira verdadeira. Quem falou isso?
Jesus Cristo. E se Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, é porque existe uma falsa. Mas mais do que uma falsa, existe uma videira que falhou. E Jesus é a videira que ele está querendo dizer, na verdade, eu sou a videira que deu certo. A primeira videira falhou. Quem era a primeira videira? Quem era chamado de videira? O povo de Deus no Velho Testamento. Era chamado o quê? A videira do Senhor, a vinha do Senhor. Nós podemos encontrar em Isaías 5, falando sobre o povo judeu como a videira do Senhor. E a Bíblia fala que aquela vinha, a Bíblia diz que o Senhor a plantou num terreno fértil. Então quer dizer o quê? A terra era boa. Então o problema daquela videira não era a terra. A Bíblia diz que o Senhor a sachou. O que é sachou, pastor? A cercou. O que estava querendo dizer? O Senhor estava ali, plantou o seu povo. O Senhor o tempo todo, quando fala de cerca, fala de quê? Proteção. Quando você põe um muro, quando você cerca um lugar, você está querendo o quê? Proteger esse lugar. Então o Senhor foi lá, plantou no lugar fértil, foi lá, cercou. A Bíblia diz que ele limpou as pedras. Ele fez uma limpeza para nada atrapalhar o crescimento daquela vinha. A Bíblia diz que o Senhor levantou uma torre. O que significa torre? Quando fala de torre, é para vigiar. Eu vejo o quê? Aquela vinha tinha o cuidado do Senhor. Quando você fica vigiando o seu filho, você sai com o seu filho, você fica vigiando o seu filho, né? Quanto mais quando é pequeno, é porque você fica vigiando, enquanto você está, eu sempre digo aqui, se você leva o seu filho pequeno para o parque, enquanto você está de olho no seu filho, ele está protegido. E o Senhor, ele fica nos vigiando, nos protegendo. A Bíblia diz também que o Senhor colocou naquele lugar, naquela vinha, um lagar. O que significa o lagar? É onde a uva se transforma no suco, onde é extraído o melhor. Deus quer sempre extrair o melhor das nossas vidas. Depois disso tudo que o Senhor falou sobre a vinha, sobre o povo de Israel, que era a videira, o Senhor disse assim, o que mais eu poderia ter feito por essa videira que eu não tenha feito? E depois disse, a palavra do Senhor diz, e o Senhor esperava que aquela videira desse uvas boas, só que elas deram uvas bravas, uvas azedas. Que irmão, estão entendendo? Então quer dizer, a palavra do Senhor quer dizer que o povo de Israel foi uma videira que não deu certo. O Senhor, na expectativa que desse certo. Só que Jesus, Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira que dá certo, deu certo. Que dá certo, vai ser sempre certo. A palavra continua, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Como na época do povo de Israel, Deus sempre cuidou do seu povo, Deus sempre cuidou da videira. Isaías 27, 2, não precisa abrir, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Quem é essa videira que o Senhor guardava de noite e de dia? Era o povo dele. Era a primeira videira que não deu certo. Mas não deu certo porque Deus deixou de cuidar? Não. Muitas vezes, sabe que a videira não dava certo porque Deus mandava fazer algo. Deus tinha um plano para aquela videira e a videira não cumpria. E nessa videira, a palavra de Deus diz que nessa videira nós somos o quê? Nós somos a videira?
Não, nós somos o que a Bíblia fala. Nessa videira nós somos os ramos. Nessa videira nós somos os galhos. E eu quero te dizer uma coisa, naquela época o Senhor tinha uma expectativa na videira. Hoje, a palavra de Deus que nós lemos, a expectativa está onde? Nos ramos. Porque nós podemos ver, quando você vê uma videira, o que te chama a atenção é o tronco da videira? Não, os ramos é o lado visível da videira. Por isso que é importante nós estarmos em Deus. Porque quando o mundo olha para nós, vão ver Jesus através de quem? De nós. Nós somos a parte visível da videira. E a palavra de Deus diz também, pastor, nós somos ramos? Sim. A palavra de Deus diz que nós somos ramos enxertados, pois não fazemos parte de Israel. Romanos 11 diz, fala que nós somos, que os ramos naturais foram cortados, que nós somos gentios, ramos enxertados. João 1, 11, 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então quem eram os ramos naturais dessa videira que é Jesus? É os judeus. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. E nós fomos o quê? Enxertados. Nós somos ramos enxertados nessa videira. Mas, por isso que a palavra de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Outra coisa, a palavra diz que temos que permanecer no Senhor, para Ele permanecer em nós. Eu fico vendo um exemplo, existe um rei na Bíblia chamado Rei Asa. Esse Rei Asa, a Bíblia diz que eles estavam fazendo o que era reto ao Senhor. Preste atenção. Depois você pode ver na Bíblia. O Rei Asa fazia o que era reto ao Senhor. E a Bíblia diz que por ele fazer o que era reto ao Senhor, o Senhor abençoava. O Senhor dava prosperidade. Só que um dia, Deus conhece lá na frente, nós não conhecemos. Todo mundo que olhava para o Rei Asa falava assim, Rei Asa é uma bênção. Só que o Senhor sabe lá na frente. E o Senhor mandou um conselho para o Rei Asa, sabe qual o conselho? Deus falou assim, enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Mas no dia que você me abandonar, eu vou te abandonar também. Então o que eu quero falar é o seguinte, o segredo de nós estarmos na videira é permanecermos em Deus. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas o Senhor rejeitou e abandonou a Israel? Não, quem rejeitou a Deus, Israel, os judeus que rejeitaram ao Senhor. Os judeus que abandonaram o Senhor, não é todos os judeus. Hoje nós temos vários judeus que são servos, servem ao Senhor. Mas o povo em si rejeitou o Senhor. Tanto é que se você perceber, o povo judeu e mais 5 nações são apenas esse povo judeu de 5 nações que não vivem o calendário cristão. Eles não estão vivendo dentro do calendário cristão, porque até hoje eles não, para eu fazer parte da videira, eu tenho que receber Jesus no meu coração. Infelizmente é um povo que está esperando o Messias até hoje. O Messias já veio, o Messias fez milagre, o Messias veio nesse mundo, ele continua operando, eles estão esperando. Então o que eu quero falar, em Romanos 10, 21 diz, mas para Israel diz, todo dia, olha o que o Senhor fala para Israel, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas muitos dizem, Deus se afastou de mim. Eu sempre digo assim, como Deus não se afastou do povo de Israel, dos judeus, foi o povo judeu que se afastou de Deus. Deus não se afasta de nós. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Pode ter certeza, Deus nunca vai me rejeitar, Deus nunca vai rejeitar você. Deus nunca vai se afastar. Mas quantas vezes nós nos afastamos, e às vezes as pessoas falam assim, pastor, então tá bom, falou dos judeus,
Então não existe mais a bênção de Deus sobre o povo judeu, não existe. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança perpétua com aquele povo. Deus fez uma aliança lá em Abraão que diz assim, olha só, todo aquele que abençoar vocês, guarde isso, meu irmão, que é importante saber. Todo aquele que abençoar o povo judeu vai ser abençoado. E todo aquele que amaldiçoar o povo judeu vai ser amaldiçoado. Meu irmão, eu oro todos os dias pelos judeus. Sabe por que eu oro? Porque a palavra diz. Eu peço, Deus abençoe aquele povo. Porque a Bíblia diz que quando eu lanço bênção sobre aquele povo, eu sou abençoado. Só que o povo, Deus, ele é aquele... Aí as pessoas falam assim, mas Deus não deixa que ninguém toque nos judeus. Aí eu fico vendo coisa de pai. Deus às vezes pega pesado com o povo judeu. Como às vezes Deus pega pesado conosco, através de uma palavra. O Senhor vem nos corrigir. Mas Deus, por mais que pegue pesado com o povo judeu, não deixa ninguém pegar pesado com o judeu, já viu? Mas eu vi, é coisa de pai. Já viu aquele negócio? Você como pai, você pode dar, de vez em quando, dar uma bronca no seu filho. Você pode, de vez em quando, dar uns tapinhas no seu filho. Mas você permite que o outro pai, por mais que seu filho é pequeno, você permite que o outro pai, outra pessoa, venha e bata no seu filho? Não. Vocês estão entendendo? Deus exorta o povo. Mas é meu povo. O único que pode fazer alguma coisa sou eu. Quando a palavra diz, tá, que nós temos que permanecer, não pode nem algo provisório, e sim algo contínuo e permanente. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu já fiz tanta coisa para Deus. Aí eu já evangelizei tanto, eu já preguei tanto. Um dia desse eu encontrei um rapaz, né? Glória a Deus que hoje eu vi lá dentro da rede social, ele dizendo, hoje eu vou para a igreja. Eu disse, glória a Deus, porque ele estava desviado. Mas ele chegava ali e falava assim, poxa, eu já preguei tanto, eu já fiz tanto. Eu disse, você já fez. A vida do servo de Deus não é do que você não pode viver do que você fez, do que você já foi, é do que você é. Não adianta eu já ter, eu já evangelizei muito. Olha, glória a Deus que você evangelizou, você tem que, daqui, o que você está fazendo hoje, conta a tua vida hoje. Eu sempre digo para Deus, nós temos que buscar de Deus o nosso melhor momento. Aquilo é muito bom. Saber que eu já evangelizei, já preguei, já fiz isso tudo, mas eu tenho que viver o meu melhor momento. Deus tem cobrado de mim eu viver o meu melhor momento com Deus. É isso que nós temos ministrado aqui, quando a palavra diz que sobre permanecer, ele quer dizer, olha, viva o seu melhor momento com o Senhor. Por isso que a palavra diz que nós temos o quê? Permanecer. Prega, continua pregando. Trabalha para o Senhor, continua trabalhando. Outra coisa, como ramos nessa videira, nós temos a obrigação de dar fruto. E o que me chamou a atenção, o Espírito Santo foi tocando, que a palavra é a mesma quando fala do fruto do Espírito. A palavra de Deus não cita os frutos do Espírito. Ela cita o quê? O fruto do Espírito. E se você ver toda essa passagem, nesse capítulo, ele sempre fala, olha, que deis muitos frutos. Parece que está errado, não parece não. Não parece que está errado? Que deis muitos frutos. Então, quando a palavra está falando aqui sobre frutificar, fala sobre nós termos em nós o fruto do Espírito. Então, você dar fruto é uma obrigação, temos obrigação de dar, se nós somos parte desses ramos, nós temos obrigação de darmos fruto. Sabe por quê? Olha só, se você vê uma videira, a videira é uma árvore ornamental? Não. Você olha para uma videira e fala assim, que videira, sem fruto nenhum. Ai, que videira linda, gente, olha, vou botar para enfeitar o meu jardim. Não é. A madeira dela serve para fazer móvel, Fernando? Para videira? Não. Por exemplo, a mangueira, mesmo quando não está dando manga,
ela dá uma sombra lá que você... Quem nunca curtiu uma sombra de uma mangueira? A maioria dos irmãos já curtiram aqui. Você vê aquela mangueira, tá o sol, você vai para debaixo da mangueira lá, fica fresquinho com a sombra. A videira tem da sombra. Uma videira sem fruto não serve para nada. Vocês não estão entendendo? Uma videira sem fruto não serve para nada. Então, uma videira que não dá uvas não serve para nada. Mas agora entrando na palavra, trazendo para os nossos dias tudo, tem um versículo que eu não entendia. E eu começava a perguntar para Deus, e eu vejo muitos pregadores pregando, mas eu ouvi os pregadores pregando, e eu dizia assim, tem alguma coisa errada nesse versículo. O versículo é esse, olha só. Toda vara que está em mim e que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Parece um versículo normal. Eu via muito pastor pregando, só que sempre que eu ouvia pregando, sabe quando o negócio não cai bem? Vamos ver. Toda vara que está em mim e não dá fruto, atira. Quando você tira essa vara que não está dando fruto, você faz o quê? Joga fora. Porque tem um versículo que diz, aquele que não permanecer em mim, eu lanço fora. Só que repare esse versículo, olha só como nós temos que reparar a palavra de Deus. Toda vara que estiver em mim, eu tiro. Aquele que está em Cristo, ele vai lançar fora. Tem alguma coisa errada, não tem? Olha só, toda vara que está em mim, eu tiro. Eu já vi muita gente pregando, para lançar fora. Não, a palavra lá na frente diz que lança fora aquele que não permanece nele. Então, aí eu disse assim, Senhor, alguma coisa está errada. Como eu vou estar em Cristo, Deus vai me tirar e vai lançar fora. Deus lança fora alguém? Não. Aí você vai para o texto original. O texto original não tem essa palavra tira, tem a palavra levanta. Então a Bíblia diz, quando aquele que estiver em mim não estiver dando fruto, o Senhor levanta. Levanta por quê? Quando a vara não dá fruto da videira, sabe o que acontece com ela? Ela cai. Por que o Senhor levanta? O Senhor pega aquela vara que não está dando fruto, levanta, amarra o agricultor, que é o Senhor, amarra na vara que dá fruto, para que ela comece a dar fruto. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele não desiste de nós. Se você não está dando fruto, o Senhor vai trabalhar para que você dê fruto. Você tem que dar fruto. Deus vai trabalhar para que você dê fruto. Não pense assim, meu irmão, se não está dando fruto, Deus vai cortar, vai lançar no fogo, vai jogar fora. Ele está em Cristo, você está em Cristo, meu. A palavra de Deus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vocês não estão conseguindo entender? Você acha que alguém vai estar em Deus? Se não está frutificando ainda, Deus vai lá e lança fora? O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você ainda não está frutificando, Deus não vai estar te lançando fora, não. Deus vai trabalhar para que você frutifique. Amém, irmãos? Amém. Ele levanta para que você dê fruta. Às vezes ainda não estamos frutificando, mas vamos frutificar. Se você não está dando fruto, Deus vai trabalhar para que você dê. Basta você querer. Chega assim, Senhor, eu quero frutificar. Eu quero os frutos do Espírito Santo na minha vida. Como o Senhor falou lá em Isaías, o que eu poderia ter feito que eu não fiz. A mesma expectativa está em você. Se você está dando fruto, Deus quer que você dê mais ainda. Será que nós temos todos os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Não preciso abrir, mas vou ler para vocês. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O pessoal fala, pastor é amoroso. Mas basta eu ter um fruto do Espírito só? Será que basta? Será que Deus quer que eu dê um fruto do Espírito só? O Senhor quer que cada irmão aqui verdadeiramente tenha esse fruto do Espírito que é amor,
O Senhor quer que cada irmão aqui tenha paz, alegria. Como eu já falei várias vezes, essa alegria não é uma alegria circunstancial. Tem muita gente que não entende isso. A nossa alegria é do Senhor. Quando o apóstolo Paulo falou, alegrai-vos no Senhor, ele estava preso, meu irmão. Não era por causa da circunstância, ele estava sendo açoitado, ele estava sendo preso, ele disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso é a alegria do Espírito Santo. Essa alegria não pode faltar, porque a circunstancial traz um sorriso muitas vezes nos nossos lares. Então, muitas vezes, o circunstancial traz uma lágrima. Mas a alegria do Senhor permanece. Quando você recebe esse fruto do Espírito na sua vida, quando você busca, você aprende a estar contente. Paulo falou, aprendi, porque não é fácil, meu irmão. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso é de Deus. Você está passando por luta, por enfermidade? O servo de Deus, quando tem o fruto do Espírito, ele está no inferno, mas a alegria do Senhor continua no coração. Aprendi a estar contente. Então que nessa noite o Espírito Santo você aprenda a estar contente em qualquer situação. Paz é outra. Uma música que nós cantávamos há muitos anos atrás, que diz, Silvinho e a Cláudia, que gostam de tocar música antiga, esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Aí depois diz, não olhe as circunstâncias, não, olha o seu amor, olha o grande amor. Tá bom. Mas olha só, essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo está bem. Se não tem, é fruto do Espírito Santo, essa paz no nosso coração. A palavra cita paz, cita paciência. Pastor, eu sou totalmente sem paciência. Senhor, me dá o fruto do Espírito. Eu quero começar a ser paciente. Ser paciente com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com aquele que trabalha em mim. É fruto do Espírito, meu irmão. Bondade. Gente, eu não era tão bom assim. Antes de conhecer Jesus, eu era bom com aqueles que eram bons comigo. Eu era bom com aqueles que eu conhecia, que eram meus amigos. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar. Gente, olha os frutos do Espírito. Aí vai, tem mansidão, domínio próprio. O que é domínio? Gente, eu acho um dos maiores. Olha, de todos esses, o que mais já pedi ao Senhor, sabe o que é? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Ter domínio sobre situações. Um exemplo, uma pessoa que está no vício, ela tem domínio próprio? Não, mas ela vai pedir ao Senhor. Sabe por quê? Porque se você está num vício, quem está te dominando? É o vício. A pessoa que está presa a um pecado, ela tem domínio próprio? Não. Quem está te dominando? É o pecado. A pessoa às vezes está presa a sentimentos. Domínio próprio é quando você começa a ter domínio sobre situações na tua vida. Diz assim, vem cá, isso daqui não vai me dominar mais. Isso não vai me controlar mais. Então aqui tem vários frutos do Espírito. E não adianta, às vezes eu olho, eu tenho uma dessas características. E eu sempre digo assim, quando você olha para uma videira, videira é bonita ou não é quando está com fruto? Só que o que é bonito na videira, não é quando você olha para um galho e vê uma uva. E sim quando você vê o quê? Um cacho. E é isso que Deus quer na tua vida. Que você tenha na tua vida um cacho. Né? Não adianta, eu sou amoroso. Mas não tem paz, não tem alegria do Espírito Santo, não amo ninguém, não tenho paciência, não tenho nada. Gente, nós temos que buscar os frutos do Espírito. E se você tem um fruto do Espírito, aí você fala assim, olha, eu tenho esses frutos. Esses frutos foram gerados por mim? Foram gerados por mim esses frutos? Não.
Porque a palavra diz que o fruto foi gerado por quem? Pelo Senhor. É a videira que, através da seiva, que ela vai gerando o fruto. Então, meu irmão, se você não tinha o amor de Deus no seu coração, hoje você tem, foi gerado pelo Espírito Santo. Se você não era uma pessoa, não tinha vontade no seu coração e hoje tem, foi o Espírito Santo. Você não tinha alegria do Senhor e hoje tem. Tudo isso foi gerado através da videira, através do Espírito Santo da tua vida. E outra coisa, como eu falei, um ramo não está dando fruto, ele é preso no que está dando fruto. Né? Lembra que eu falei? Quando o ramo não está dando fruto, o Senhor corta e lança fora? Não. O que ele faz? Ele amarra no que está dando fruto para que dê fruto. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos uns dos outros. Não tem como eu frutificar sem você ajuda, meu irmão, sem as suas orações, sem você estar junto comigo, meu irmão. A vida cristã não é uma competição. A vida cristã, sabe? Uns conquistam e outros ficam atrás. O que Deus quer? Que nós conquistemos juntos. Aleluia. Outra coisa. Estou quase concluindo. Quando nós permanecemos em Cristo, né, que é a videira verdadeira, vamos ver o que o texto fala. Em primeiro lugar, nossas orações são respondidas. Olha o que diz a palavra que nós lemos. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Então, quando nós somos ramos, estamos dando fruto e nós estamos na videira, quando nós oramos, o Senhor. E ouve mesmo. Quantos testemunhos nós temos visto através? Olha, de vez em quando os irmãos chegam aqui, minha mãe, outros irmãos, olha, eu botei um pedido de oração ali, e Deus foi lá e respondeu. Porque nós temos um Deus que ora a oração do seu povo, dos seus filhos, ouve. Já me perguntaram uma vez, pastor, Deus só ouve oração de quem serve a Ele? Não. Mas é diferente, Fernando, sabe por quê? Você é pai, você tem um filho. Uma pessoa que não é seu filho, se te pedir alguma coisa, você pode dar? Pode. Mas você tem obrigação, compromisso de dar? Não. Você não está entendendo? Quando nós somos filhos de Deus, Deus tem compromisso com a própria palavra dele, de ouvir as nossas orações e nos abençoar. A palavra é o próprio Senhor Jesus diz, olha só, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Quem falou isso é Jesus. Ele falou, eu sempre digo, falou, está falado, meu irmão. Outra coisa que nós encontramos nesse texto, se nós estivermos como ramos em Jesus, na videira, seremos amigos de Jesus. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Olha que privilégio ser amigo de Jesus. Às vezes a gente dá assim, né? Nosso hall de amigos, né? No meu hall de amigos, ó, tem Joaquim, tem José, tem Carlos, tem... Quando a gente dá o nosso hall de amigos, eu falo logo primeiro, tá, gente? Eu tenho muitos amigos, eu falo sempre para os irmãos. A igreja aqui eu falo com o coração, vocês são meus amigos. Todo mundo aqui é meus amigos e minhas amigas. Todo mundo. Mas se eu for dar a relação do meu hall de amigos, primeiro amigo é Jesus. Seu primeiro amigo é Jesus. Tanto é que mais abaixo o versículo diz, já não me chamo de servo, te chamo de amigo. O Senhor é nosso amigo, meu irmão. Por isso que eu tenho que permanecer juntinho dele. Jesus é meu amigo. Você acha que Jesus sendo meu amigo, eu vou andar sozinho? Não. Os discípulos voltavam no barco quando eu estava sozinho? Não. Sabe porque o amigo estava dentro do barco. Se você tiver uma tempestade, na tempestade o seu amigo vai estar junto com você. No seu momento de dificuldade, o seu amigo. Pense assim, quando você estiver orando ao Pai, você saber, olha, Jesus é meu amigo.
Tem um versículo de Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, nele a gente pode confiar. Não é um amigo qualquer, não. Quando eu vejo que ele fala, pastor, eu estou me sentindo tão sozinho. Amigo, meu irmão, você esqueceu de quem está do teu lado, meu irmão. A gente não fica sozinho, não. É Jesus. 24 é um amigo. Fernando é meu amigo. A gente não fica junto 24 horas. A gente se encontra durante a semana. Se ele não vier no culto de quinta-feira, eu sinto falta dele. Né? Mas ele não falta quinta-feira não, tá, gente? Ele está sempre presente. Mas se acontecer, de repente, ele não tiver, eu vou sentir falta dele. Mas a gente não se vê todos os dias. Mas Jesus é diferente. Sabe por quê? Quando eu vou dormir, esse amigo está comigo. 24 horas, Fernando. A Bíblia diz que quando eu estou dormindo, ele está agindo a meu favor. Esse é o amigo que nós temos. Mas nós temos que permanecer nele. E para terminar, quando nós permanecemos, quando nós somos ramos nessa videira e permanecemos nele, o Pai é glorificado. Olha o que diz a palavra: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Quando você está em Deus, eu já falei, se você não está frutificando, chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero frutificar. E olha, e a palavra diz que quando estamos no Senhor, estamos frutificando, nós somos, o Senhor é glorificado. Se eu tenho a alegria de Deus na minha vida, meu irmão, é o Senhor que é glorificado. As pessoas olham assim: olha, não sei por que o pastor Rogério é tão alegre, está sempre rindo. O Senhor está sendo glorificado. Por que o pastor Rogério está tão confiante? O nome do Senhor está sendo glorificado. Quando eu estou na casa do Senhor, o nome do Senhor está sendo glorificado. Entendeu, irmão? Através da nossa vida em Deus, o nome do Senhor é glorificado. Vamos ficar de pé. Você é ramo. Todos que estão aqui, você é ramo. Pastor, mas eu não estou frutificando. Mas você vai passar para frutificar. Nossas orações, nosso jejum é para que você comece a frutificar. Nós estamos buscando a face do Senhor para você frutificar. E se a Bíblia diz, se você está frutificando, você tem que dar mais fruto ainda. Né? Coloca a mão no seu coração. Ninguém aqui, eu particularmente, eu não tenho todos os frutos do Espírito. Não tenho, mas estou buscando. Talvez tenha muita coisa aqui que nem esteja escrito aqui, mas que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Será que eu tenho? Às vezes a gente já deve ter gente que fala assim: eu tenho todos os frutos do Espírito. Será que você é manso o suficiente? Será que você é humilde o suficiente? Querendo não dar humildade, mas se nós formos para a bem-aventurança, humildade também. Será que a gente não precisa ser trabalhado pelo Senhor? Será que tem alguém aqui que não precisa ser trabalhado pelo Senhor? Será que muitas vezes nosso coração não fica vaidoso, gente? Eu falo, muitas vezes eu chego para o meu coração e falo assim: baixa a bola aí, que você não é nada disso que está pensando. Baixa a bola, baixa a bola. Quantas vezes nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor e achamos: essa área eu já fui, essa área não tem ninguém pronto em área nenhuma, meu irmão. Todas as áreas nós precisamos ser trabalhados por Deus, mas Deus precisa da nossa disponibilidade, de dizer: Senhor, eu vim aqui, Senhor, trabalhe em mim, faz o que o Senhor quiser, eu sou vaso. Quantas vezes nós estamos com rachaduras em nossas vidas, e o Senhor, Ele não vai pegar você com rachadura e vai jogar com o vaso fora. A palavra de Deus fala em Jeremias 18 que quando o vaso tem uma rachadura, ele pega e refaz o vaso. E é isso que Ele faz na nossa vida. O Senhor não vai nunca nos lançar fora, meu irmão, se nós estivermos nele. Mas sim vai trabalhar em nós. Sabe porque o Senhor ama? Ele sabe o quão preço tão alto que Ele pagou para nós estarmos aqui. Não vai ser por motivo qualquer que Ele vai lançar fora. Tem pessoas, às vezes, que querem descartar a pessoa, mas Deus não descarta
irmã nessa noite, Pai. Nós precisamos, Senhor, precisamos, Pai, do agir do Espírito Santo nessa noite em nossas vidas. Todos aqui precisam. Não tem crente pronto, Senhor. Não tem crente pronto, não tem crente que já está totalmente avivado. Não, nós precisamos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, Senhor. Se já Deus dá mais, enche mais, fortalece mais. Não nos deixe tropeçar, Senhor. Venha nos fortalecer a nossa fé, Senhor. Quantas vezes nós dizemos tenho fé, mas no momento de dificuldade, a nossa fé é totalmente fragilizada. Senhor, venha fortalecer a nossa fé. Venha nos fortalecer no Senhor. Ninguém sai daqui da forma que entrou, Senhor. Eu não quero sair daqui da forma que eu entrei, mas eu vou sair daqui com mais de Ti, Senhor. Aviva a minha vida, aviva a vida do meu irmão, da minha irmã. Vem encher cada crente aqui com o Teu Espírito Santo, Pai. Vem encher, vai enchendo, Pai. Aquele que tem dificuldade de glorificar, Pai, abre os lábios, abre o coração para glorificar. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Aqui não é um lugar qualquer, Senhor. Aqui é a Tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai. Obrigado pelo Teu agir, Senhor, em mim. Obrigado pelo Teu agir em cada irmão, Senhor. Eu creio, Pai, que algo está acontecendo, Pai. Às vezes nós não conseguimos enxergar com nossos olhos físicos, mas no mundo espiritual algo está acontecendo nesse lugar. Algo está acontecendo em vidas aqui, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.